Boa noite. Cá estamos nós juntas novamente, agora com a Jael também. E hoje também temos a nossa convidada, Susana Garcês. Obrigada por, posso tratar por tu, obrigada por estares connosco e teres aceito este convite. Ontem foi uma noite incrível e hoje vai continuar a ser, de certeza. Então decidimos também começar este direto de uma forma diferente. Primeiro queríamos desejar boa noite a quem nos está a ouvir e boa noite àqueles que ainda vão ouvir, de certeza. E então, Olá, aqui boa a nossa noite a Elsa todos. Boa noite. Aqui Boa a nossa noite. Elsa Boa tem noite. qualquer coisa de especial para mostrar. Porque ela ontem estava a dizer que tinha músicas relativas ao livro, mas isto não basta só dizer que tem que tocar e tem que mostrar um bocadinho, não é, Elsa? Elsa, queres nos mostrar um bocadinho das tuas músicas? Está bem, então, para quem não nos ouviu ontem e está a ouvir hoje pela primeira vez, nós falámos dos nossos 4 livros. Vocês podem ver a live anterior no meu feed de notícias do Facebook e também está muito partilhado. Então, o meu livro tem 5 musiquinhas para crianças. E eu vou cantar-vos uma delas que tem a ver precisamente com a história. Está tudo preparado para ouvir? Então vamos lá. Cores, cores, lindas cores, onde é que vocês estão? Sem vocês tudo é tão triste e não há animação. Cores, cores, lindas cores, onde é que vocês estão? Sem vocês tudo é tão triste e não há animação. Cores, cores, lindas cores, onde é que vocês estão? Sem vocês tudo é tão triste e não há animação. Obrigada, Elsa, boa! Isto estava à vontade de ouvir mais, mas se quiserem ouvir mais, falem com a Elsa. Está muito bom, obrigada, Elsa. Exato. Comprem o livro, porque o envio das músicas está incluído. Os arranjos das músicas foram feitos pela Miriam e pelo Vítor Correia, é isso? Não é, Elsa? É isso mesmo. Ok. Então temos aqui a nossa convidada de hoje, como podem ver, a Susana Garcês. Antes de mais, para quem te está a ouvir, quem és? O que é que fazes? Conta-nos um pouco sobre ti. Ok. Olha, curiosamente, na formação que eu faço de coaching educativo, essa é a primeira pergunta que nós costumamos responder até antes de começar a formação. E costumamos partilhar umas com as outras porque a sensação que dá é que quando começa a formação parece que já nos conhecemos. Então, ao partilhar, espero que já fiquem também vocês a conhecer um bocadinho mais de mim. Então, a Susana é divertida, adora uma bela gargalhada, leva a vida de uma forma leve, acredita sempre no lado bom das pessoas, ainda que por vezes seja surpreendida, mas continua a escolher ver a vida dessa forma, porque eu acredito que as surpresas são sempre menos do que as bênçãos que eu recebo da vida de quem se cruza comigo. Além disto, sou mãe, sou mulher, sou cristã, sou filha de Deus, sou apaixonada pelo que faço e no que faço sou professora e também trabalho na área do coaching, a ajudar famílias e crianças e adolescentes e jovens e adultos, ou seja, pessoas, porque uma criança não vive sem pessoas, não é? E a criança é o resultado das pessoas e nós somos o resultado de uns dos outros também, não é? E o que é que a Susana é mais? A Susana é apaixonada por aprender, apaixonada por música, por dançar, por desporto, por tudo o que seja. Ou seja, eu gosto muito de mexer e como gosto muito de mexer, tudo o que mexa atividade e desafios, por isso é que estou aqui. Pronto, é um bocadinho da Susana.
E gosto de ler, não é? Sinceramente, depois, não sei se esta conversa se vai desenvolver daqui um bocadinho ao longo da noite, mas esta descoberta da paixão pelos livros foi mais numa fase adulta do que numa fase de criança. Porque lá está, esta minha necessidade de movimento, os livros pediam-me uma quietude que eu não estava assim tão disponível. Mas lia. Ok, muito bem. Obrigada por aceitares o convite para estar connosco. Vai ser muito bom, de certeza, nós termos aqui esta nossa conversa. Mas eu iria pedir aqui à nossa amiga Jael também para fazer uma breve apresentação, porque ela ontem não esteve connosco. Então, Jael, queres contar assim um bocadinho sobre ti? Ok, então pronto, o meu nome é Jael Andrade, eu tenho 27 anos e eu sou portuguesa, mas neste momento estou a viver no Reino Unido, portanto em Inglaterra, em Londres. Durante esta quarentena eu escrevi um livro, que é este livro. Aqui está em inglês, mas que em inglês diz-se The Little Mouse from the Big House e o meu livro em português chama-se O Ratinho da Casa Grande. Este livro foi escrito durante a quarentena. E é basicamente a história acerca de um ratinho que não gosta de ser pequeno, mas que ao longo da história ele vai acabando por entender que ser pequeno não é assim tão mau, tem coisas bastante divertidas. Então fala mais ou menos acerca de nós nos aceitarmos como nós somos e vermos as coisas boas que nós temos. Este livro também é um livro solidário, portanto, eu em março do ano passado, já fez um ano, em março do ano passado fomos a uma viagem missionária a Cabo Verde. E eu fiquei apaixonada por aquele sítio. Então decidi que todos os fundos, pronto, com a compra deste livro vão ser dirigidos a eles. Que creio que no fim deste mês vai ser o primeiro pagamento para eles. Eu estou muito excited. Desculpem se eu atrapalho entre inglês e português tudo a misturar. Já são 4 anos que aqui. Já estou a ficar com o cérebro ao contrário. Mas pronto. Basicamente, eu também gosto bastante de rir, eu amo fazer teatro, eu gosto bastante de escrever, eu amo viajar, estou desejosa que abra-se aqui as fronteiras para poder viajar e vou-me casar este ano também, acho que é uma coisa. Uau! Muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, mas pronto, esta é basicamente. Olha, e o que é que tu fazes profissionalmente aí na Inglaterra? Esqueci-me, ok. Profissionalmente eu trabalho com crianças, eu sou educadora de infância e estou a estudar ao mesmo tempo, portanto estou a fazer as duas coisas. Aqui trabalha-se por níveis, não é tanto por licenciaturas, também dá, mas aqui trabalha-se muito por níveis de cursos profissionais. Então pronto, estou a finalizar o nível 5, o próximo será o nível 6, que é igual à licenciatura. Mas eu trabalho como educadora de infância e também sou a superintendente da escola dominical aqui da Igreja de Londres. Ok, obrigada. Assim já ficámos a conhecer-te um bocadinho melhor, não é? Patrícia, tu preparaste assim alguma surpresa para nós hoje ou não? Depende. Surpresas. É assim, posso novamente também mostrar só aqui o livro, também, para quem... Já agora, vamos só frisar que o título do nosso evento, para quem também só chegou hoje, aqui à nossa conversa, chama-se Histórias como Cor em Dias Cinzentos, tal como o nome indica, no meio de um mundo e daquilo que estamos a passar, que é cinzento, há sempre uma forma colorida, há sempre um arco-íris, há sempre uma forma bonita de ver e há sempre histórias bonitas a serem contadas. Pronto, aquilo que queria mostrar, também não queria assim perder muito tempo também no livro, porque também já temos falado ontem, falámos sobre a nossa apresentação, e pronto, também podem adquirir e falar comigo. Se calhar agora passamos também algumas perguntas aqui à nossa convidada, é bom aproveitarmos que ela está cá e aproveitarmos todos os recursos que temos para falar sobre vários temas. Pronto. Se calhar a primeira pergunta que podemos dizer é: qual é a tua relação com os livros? Já disseste que quando eu eras mais pequena, mais nova, não tinhas grande relação. Quem é a Susana e os livros? Não é? O que é que são os livros para ti, Susana? Ok. Quando eu partilhei que não tinha uma grande relação, é assim, se calhar porque eu também sou um bocado intensa nas coisas. Eu gosto de ver a vida de uma forma apaixonada e talvez eu não fosse apaixonada por livros. Tinha relação, li os livros da Anitta, da Condessa de Seguro, que a minha mãe
era sócia do Círculo dos Leitores e fazia questão de comprar esses livros. Portanto, eu a cada mês ou trimestre, já não me recordo bem, recebia sempre os livros, portanto eu lia. E até achava divertidos de Condessa de Segura, até eram divertidos porque haviam sempre umas tranquinices e umas coisas engraçadas que eles faziam, mas não era talvez apaixonada, eu gostava muito mais de pintar e de fazer atividades de expressão, lá estava se calhar por causa do movimento e também incentivada pelo meu avô, que era um artista nas questões da pintura e do desenho, e então pela marcenaria também, eu costumava fazer mais estas coisas na área da expressão, e a leitura era mais em casa dos meus pais, porque eu estava muito tempo em casa dos meus avós. Depois, a vida levou-me a ser professora, e pronto, os livros fazem parte, não é? Fazem parte, até porque, apesar da minha formação ser matemática e ciências, o que não tem muito a ver, eu fiquei sempre no primeiro ciclo, já trabalho há 20 anos no primeiro ciclo, e no primeiro ciclo nós ajudamos a aprender a ler. E se ajudamos a aprender a ler, os livros fazem parte, não é? E como acredito que a paixão pela leitura até tem que acontecer antes, e ali com a nossa colega educadora de infância, portanto acho que começa mesmo ali, e até antes na casa dos nossos pais. E há quem diga que começa na barriga da nossa mãe, se nós ouvimos a escutar a ler livros, não é? Portanto, como deve ser desde sempre, porque a aprendizagem da leitura acontece de uma forma que às vezes não é intencional, ou seja, não tem que ser a ler, não é? A aprendizagem da leitura acontece quando eu vejo uma capa de um livro. Quando eu vejo a capa dos vossos livros, eu já posso estar a começar a fazer a leitura, não é? E com os meus alunos eu gosto de começar assim, gosto de começar no mistério. Eu adoro palavras de mistério e desafio, porque os miúdos gostam de ser motivados, não é? E nós também. E então, se nós começarmos dessa forma a ler, quando eles chegam ao texto propriamente dito, eles já levam um mundo de imaginação criado, não é? Experimentado. E pronto, então aí começa também a minha paixão por livros, por ter que partilhar com eles e por partilhar com eles em sala. Depois, pelo desenvolvimento pessoal, também surge a paixão por livros porque acredito que nós somos o resultado. Jim Rohn diz que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nos relacionamos. Se nós pensarmos que os livros podem ser transformados em pessoas com quem nos relacionamos e que nós nunca teríamos acesso, não é? Nunca teríamos acesso a essas pessoas sem ler aqueles livros. Eu antes de nosso presidente ser presidente da República, uma vez perguntaram-me com quem é que eu gostava de ter um jantar, assim, uma pessoa famosa, e eu disse, o presidente da República. E hoje, quando estava a pensar nestas coisas, do que é que ia partilhar convosco, pensei assim, eu nunca li um livro dele, ora, isto é uma boa coisa para eu fazer, não é? Para também conhecer mais sobre ele. Porque se nós somos o resultado das pessoas que nos rodeiam, não é? Os livros podem ser essas pessoas também. E por isso também vem daí a paixão pelos livros, pela aprendizagem dessa forma. E depois, porque sou cristã, também leio a Bíblia e curiosamente, nós lemos muito a Bíblia na igreja, mas eu nunca li a Bíblia de fio a pavio. E agora, nestes meus pensamentos do que é que eu ia partilhar convosco, coloquei-me um desafio a mim própria, porque os livros, tanto esta aprendizagem não é só para os outros, é para mim, não é? E se eu ajudo os outros com o coaching a alavancar situações, eu pensei, que desafio é que eu quero para mim? E uma das coisas que eu posso já deixar aqui, às vezes para quando nos perguntam assim, como é que podes motivar a ler, ou como é que tu podes ajudar os teus filhos a sentirem-se motivados? Se nós associarmos a emoção à leitura, a motivação da criança é muito maior. Então eu pensei assim, como é que eu vou associar uma motivação para eu ser consistente na leitura da Bíblia de A a Z, não é? Como é que eu vou associar a... Tenho que pôr aqui alguma coisa em mim que também seja uma emoção. E então pensei, como eu quero, tenho a intenção que o meu filho se apaixone mais pelos livros, que eu tenho uma adolescente de 16 anos, eu pensei, nada melhor do que todas as noites, porque é um horário em que nós temos os dois, todas as noites eu vou ler pelo menos um capítulo com ele, e aqui tenho o compromisso de ser com ele, tenho a emoção de, ao ser com ele, é muito mais motivador, e tenho a possibilidade de o inspirar a ler e influenciá-lo a ler, e, importantíssimo, numa das pessoas que eu quero que ele se influencie, não é? Que é a palavra de Deus. Então, já tenho aqui um dos pensamentos que era importante que ficasse, que era, se eu quero inspirar os meus filhos a ler, posso associar a emoção. Depois, ser intencional na escolha dos livros.
não é? Se eu quero que eles sejam, se os livros podem ser uma influência na minha vida e podem fazer parte das tais pessoas que sejam influência para nós e que façam parte do nosso círculo de influência, então se eu associar aquilo que eu quero que sejam valores para os meus filhos, então escolher um livro não é uma coisa aleatória, não é? É uma coisa que deve ser intencional. Pronto, já não sei se já respondi aqui a alguma, se ajudei aqui na minha primeira resposta um bocadinho alongada. Eu acho que tu deste aí uma dica mesmo, não só uma, mas várias, muito interessantes. Eu diria que a primeira é logo assim para as grávidas. Por favor, grávidas, leiam, não é, as histórias assim aos vossos bebés dentro da barriga. Eu acho que isso foi assim uma dica muito, muito fixe, não é? E também muito obrigada porque ao dizeres isso eu acho que vais desafiar muitos pais, não é? A poderem ler com os filhos e a terem aqui algumas estratégias para a atualidade. Olha, esse momento da gravidez foi o momento em que eu comecei a ler livros e eu acho que costuma ser, pelo menos eu andei a perguntar às pessoas que fazem formação comigo, que são praticamente quase sempre mulheres, mas já há lá alguns homens, e eu perguntei, primeiro queria perceber se a influência que eles tinham, se havia as tais pessoas que foram influência na vida deles, das tais pessoas que normalmente são influência, os pais, houve quem dissesse, então eu perguntei-lhes e elas disseram, pais, professores, bibliotecários, pessoas que, do círculo tios, primos, quem costumava oferecer livros, quem elas viam ler, e aqui outra deixa, que é, às vezes o ver a ler não tem que ser um livro. Se eu quero estimular a leitura, às vezes nós associamos que é só a leitura de livro. Não, pode ser a leitura do jornal, pode ser a leitura de uma revista, pode ser a leitura, ou seja, as crianças verem-nos a ler, aqui falando de crianças, mas nós também somos influência para adultos, não é? Porque nós podemos descobrir esta paixão por livros na fase adulta, também. Então, podemos estimular a leitura desde sempre, mas também desta forma, com vários recursos, não tem que ser só o livro, e hoje nós temos acesso a livros até de uma forma sem ser... Eu gosto muito do papel, por uma questão de sublinhar e de riscar e de escrever. Eu até costumo fazer assim, nas partes que são importantes meto o coraçãozinho, meto mas hoje também já há esta questão do digital, não é? E também é uma forma de leitura. Mas a questão da gravidez, normalmente nós somos as mães são um bocadinho incentivadas a ler nessa altura, nem que seja pela curiosidade de o que é que eu faço, preciso de um mapa, não é? Preciso de uma orientação do que é que eu faço com este bebê. Um livro de instruções. Sim. Okay. Já agora só sobre duas coisas que a Susana disse que também achei muito interessante, que é de facto nós podemos ser influência para outros lerem livros e já há editoras que escolhem, ou livrarias, perdão, que escolhem personalidades para apresentar determinados livros para influenciar outros a comprar e a ler. Então isso parece-me uma boa dica. E a outra questão, entretanto, esqueci-me, mas nós, não é? Olha, eu ia dizer, e pode partir de nós. Aliás, isso era uma das perguntas que eu tinha para nos ficar aqui no ar, e mesmo que depois, quando acabasse aqui a nossa sessão, as pessoas pudessem refletir, que é, quantos livros é que eu já recomendei a alguém ultimamente? Ou se é que uma vez aconteceu, não é? E poderia ser um desafio que ficasse depois para quando fechássemos. Recomendar livros, não é? Quando eu sair daqui, que livro é que eu tenho a recomendar a alguém? E se calhar mandar uma mensagem ou fazer um telefonema, agora que não podemos estar tão perto uns dos outros, mas ou amanhã no nosso local de trabalho, ou ter este passo, não é? De começar em nós esta motivação e recomendar livros, porque não os vossos, não é? Já que agora já temos aqui vários para ler. Exatamente. Exato. Boa dica também. Só outro tipo de artigos. Diz, Andrea. Não, eu estava a pensar assim, então vamos todas pensarmos para no final, aqui disto que estamos a fazer, recomendarmos algum outro livro que se calhar nos tenha marcado. Combinado? Combinado. Boa. Agora fica tudo a pensar, não é? Eu já me lembrei. E não interessa se é criança ou se é para adultos, é indiferente? Eu sei qual foi o livro na ponta da minha língua.
Já me lembrei da outra questão que foi levantada pelo que a Susana disse. Eu conheci um professor que dizia que quando nós compramos um livro, compramos também as entrelinhas e os espaços em brancos. Portanto, essa questão das anotações é mesmo uma forma de nós aprendermos e nós crescermos e descrevermos a nossa própria história enquanto lemos um livro. Eu acho muito importante. Eu não consigo ler um livro nenhum sem fazer anotações. Nenhum. É incrível, os meus estão todos anotados. Olha, eu também gosto de sublinhar. Geralmente levo sempre, se eu vou, por exemplo, viajar e dá jeito de ler, eu levo um lápis porque eu não gosto de riscar com caneta. Então vou sempre preparada e com uma borracha para o caso de o risco sair torto, não é? Ok, mas continuando aqui com as perguntas para a nossa convidada. Pronto, ela já falou aqui um bocadinho talvez desta importância, não é? Da leitura. Tu tens assim algum episódio que te lembres com os teus alunos ou que eles tivessem alguma dificuldade em ler ou que eles te surpreendessem de alguma maneira? Olha, dificuldade a ler, é assim, este ano tenho o primeiro ano, pois eles têm dificuldade a ler alguns, não é? Faz mesmo parte do desenvolvimento, até porque nós não estamos nas mesmas faixas, no mesmo nível de desenvolvimento, não é? E não temos a mesma desenvoltura para ler no mesmo tempo. Cada criança eu costumo dizer que é assim, nesta altura da primavera, eles abrem como se fossem flores. Parece que até aqui, de repente, às vezes não conseguem ler assim tudo fluentemente e depois, de repente, abre a flor. Portanto, eles estão neste processo. Em relação estavas a dizer, em relação a se eu sou surpreendida com eles. Olha, nós temos um projeto no agrupamento onde eu trabalho que se chama o Saco de Ler. E a palavra é escrita toda junta, sem intervalos, saco de ler mesmo. E eles têm mesmo um saco de ler, que é um saco em que eles transportam livros. E normalmente eles vão à biblioteca requisitar o livro, como se fosse uma biblioteca municipal. Agora não estamos aí pela questão do Covid, porque os livros eu costumo dizer que os livros descansam de quinta a segunda, para eles poderem levar na segunda. Depois entregam na quinta e voltam a ficar a descansar, que é para, se houver alguma questão, o livro ter ficado ali a descansar na sala. Mas eles continuam a ter continuamos a trabalhar este projeto, que é o tal saco de ler. Então eles levam um livro, escolhem, da biblioteca que está na sala agora, escolhem um livro, levam para casa e na semana seguinte trazem. E aqui lá está, estamos a incentivar a criança a ler, e o ler pode pura e simplesmente ser folhear as páginas e ver as imagens, depende, não é? E ainda a incentivar os pais a poderem ajudar os filhos a ler e a ter aquele tempo de leitura com a criança, não é? Portanto, aqui estamos a fazer o 2 em 1, estamos a ajudar as crianças e as famílias. E todas as crianças querem sempre levar o livro. Portanto, só o único impedimento às vezes é eles terem o tal saco de ler para a proteção do livro. Mas de resto, eles todos adoram levar os livros e às vezes há alunos que no primeiro ano já me dizem assim: professor, eu preciso deste mais uma semana porque nós não tivemos tempo de explorar o suficiente. Portanto, é porque normalmente as famílias são daquelas famílias que gostam de ter o tal tempo. Portanto, normalmente com as crianças há esta prática. Muito E depois fixe. em sala, não é? E depois em sala a leitura dos livros com eles. Eu costumo ler e fazer as vozes e faço os bichos, faço essas coisas todas e eles adoram. Eu gostava de perguntar se alguma vez se sentiu tentada a ler o final do livro antes do princípio. É porque eu faço sempre isso. Olha, isso é curioso. Sabes que uma vez eu também li um artigo sobre isso que dizia assim: há pessoas que, por exemplo, numa revista, há pessoas que veem a revista toda assim, sem ler, portanto, só as imagens todas, e depois então veem o passo a passo. Há quem comece pelo fim e há quem comece pelo início. Olha, eu por acaso, pensando bem, eu acho que sou daquelas que passam um bocado tudo e depois então do princípio até ao fim. E com os livros nunca comecei pelo fim, não, por acaso não. Mas sou sincera, quando os livros são assim um bocadinho grossos, eu quero saber o fim. Houve uma altura que eu lia muito romance, lia muito Nora Roberts. Estava naquela fase ainda, pronto, mais teen. E eu gostava muito de saber o que é que acontecia no fim. Eu às vezes confesso que ia lá ao fim, mas depois voltava a continuar o processo. Mas sim. O engraçado na leitura é que o livro não é estante, não é? Nós podemos utilizá-lo como quisermos. Fica connosco também, não é?
E essa coisa também da família ajudar, acho que é importante, porque uma vez ouvi aquela frase que para educar uma criança é preciso uma aldeia, na medida em que não é só a escola, não é só a casa, então todos nós estamos de braço dado a tentar, todos nós queremos que a educação dos nossos filhos, a educação dos nossos alunos, seja a melhor, não é? Por isso é sempre preciso uma comunidade e não só uma pessoa, e é bom pensarmos nisso, não é, por exemplo, em casa o pai ou a mãe dizer não temos tempo, faço isso na escola, acho que é mesmo importante haver este braço dado, trabalho de equipa. Olha, e uma Todos coisa nós muito, precisamos uns dos outros. e uma coisa muito importante, às vezes nós achamos que temos aquele pensamento que pode acontecer às vezes com algumas famílias, e por isso estou a alertar, que é, o meu filho já lê bem, já posso ser menos atenta aqui à leitura. Não é verdade, está bem? É uma inverdade. A criança deve continuar sempre a ler, mesmo que leia bem. E devemos de incentivar a criança. Outra coisa que por acaso foi referida numa das pessoas das minhas formandas foi que tinha paixão por ler enquanto os pais liam para ela, continuou a ter paixão por ler enquanto os pais a escutavam, e quando o pai achou, ela já lê bem, já não precisa de mim, ela perdeu a paixão de ler. Estão a ver a parte emocional? Por isso, incentivem os filhos a ler, mas permaneçam ao lado, porque às vezes nós achamos que ele já lê autonomamente, já não precisa de mim. Mas há a parte emocional, não é? E a criança gosta de se sentir escutada e gosta de sentir que há aquele momento que parece que é a pertença. Estão ali num momento só para os dois. E isso também faz parte da leitura, não é? Muito fixe, muito fixe. Susana, aqui outro aspecto que tem a ver com os dias de hoje. Se nós sabemos que, por exemplo, as crianças, adolescentes que já têm telemóvel, não é? E passam muito tempo com o telemóvel, de certa maneira, como é que nós podemos incentivá-los a deixar por vezes o telemóvel? E há tão boas histórias, tão bons livros que incentivam valores, a desenvolver valores, não é? Como é que nós podemos incentivá-los? Olha, eu acho que aqui vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu há bocadinho partilhei em relação ao meu filho. É assim, se eu lhe disser a ele para ele ler o livro sozinho, vai ser menos fácil. Então o que é que eu estou a fazer? Nós às vezes achamos que a mudança tem que ser do outro, não é? Mas a verdadeira mudança não acontece a partir do outro, acontece a partir de mim. E quando eu quero que alguma coisa aconteça, então eu devo fazer para a coisa acontecer. E em coaching acontece muito isto. Nós pensamos, nós somos sempre levados através de perguntas a ajudar o outro a perceber. Mas é o outro que vai fazer a mudança, não sou eu. Por exemplo, num processo, não sou eu. E aqui com a leitura é a mesma coisa. Se eu quero que o meu filho se torne leitor, então não vou dizer, tens que ler isto, tens que ler aquilo, tens que fazer aquilo, porque isso não é motivar e inspirar. Não é? Não vou inspirá-lo a ser leitor. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer agora aquilo que eu estava a dizer, não é? E é um compromisso. E, aliás, eu vou começar hoje, digo já, para ser o compromisso do dia em que eu fiz isto com vocês. E agora tenho mais um compromisso, que é eu disse que ia fazer isto. Não pode ser uma coisa importante. Então, envolvam-se. Se eu quero que o meu filho esteja menos tempo no telemóvel e que tenha este tempo para a leitura, então envolvam-se. No princípio, se calhar, ele vai precisar de mim, e depois é como qualquer aprendizagem que nós fazemos. A partir do momento em que se torna um hábito, então vai deixar de precisar tanto de mim. Ainda que, como eu disse há pouco, se eu quiser que seja uma coisa consistente, então se calhar, enquanto eu puder fazer parte, que eu faça parte. Olha, e se vocês, não sei se tomaram atenção, mas eu quando disse que ia fazer isto com ele, eu falei que ia ler um capítulo. E isto é importante. Quando eu quero conseguir alguma coisa, é importante que sejam mini hábitos. Ou seja, se eu dissesse assim, olha Pedro, todas as noites, ele chama-se Pedro, todas as noites nós vamos ler 5 capítulos da Bíblia. Sabe o que é que ia acontecer? Havia muitos dias em que a Susana, se calhar ia dizer assim, olha filha, hoje tenho a live, não dá. Porquê? Porque eu via o objetivo grande, eu via o objetivo como 5 capítulos. Se eu lhe disser assim, todas as noites nós vamos ler 1, sabem o que é que eu acho que vai acontecer a maior parte das noites? Não vai ser só 1. Mas eu sei à partida, e o meu cérebro sabe à partida, que eu tenho 1 para ler. E como 1 para ler é fácil, não é? 1 para ler eu saio daqui, aliás eu disse, olha, vamos começar hoje, quando eu descer nós começamos. Porque é um capítulo, então um capítulo para mim é fácil, vai acontecer. Se eu pensasse, vou ler 5, hoje já era um dia em que eu não ia estar. Porque até descer, e ele ia se deitar, e ele amanhã levanta-se às 6h30, por volta disso, portanto não ia acontecer.
Então, outra dica, comecem com passos pequenos, porque os passos pequenos e consistentes vão trazer resultados. E esses resultados vão trazer a superação. E eu penso assim, afinal, é fácil um capítulo. E a maior parte das vezes vai acontecer mais. E depois vai-me levar o quê? Vai-me levar à consistência, mas à satisfação. E quando nós nos sentimos satisfeitos, o que é que acontece? Temos vontade de continuar. Repetimos. Não é? Repetimos, até que já está instalado o hábito de leitura. Então, mais uma dica. Passos pequenos, podemos chamar de um mini objetivo ou um mini hábito, que depois se tornam grande, porque depois a intenção é que leia a Bíblia toda de fio a pavio, não é? Não sei se vocês já Essa fizeram questão das... é um desafio. Diz. Eu já. Não, agora, por acaso eu já li. Eu tenho o hábito de quando acabo uma versão, adquiro outra e começo outra vez do início para ler várias versões. Mas agora, sobre estas últimas questões que tu falaste, Susana, a importância do hábito e da rotina. E pronto, num tempo em que há uns anos atrás, onde as tecnologias não eram tão apelativas, havia essa rotina de ir à biblioteca e, por exemplo, e trazer livros. Eu acho isso ainda hoje tão bonito. Por exemplo, quem vivia numa terra pequenina, como eu, tinha a biblioteca móvel, que ia lá, ia buscar os livros, e era uma coisa especial, um dia por semana, e é bom recuperar essas rotinas, essas coisas que associam os livros a rotinas em família, a coisas que dão prazer, dão satisfação. Tu já deste algumas dicas sobre isso, como começar com um objetivo pequenino, mas está a criar uma rotina que associe os livros a coisas boas. Sim, porque depois se nós associarmos depois, ou seja, nós ficamos no inconsciente com, por exemplo, quando as crianças adoram estar com a família, não é? Se elas associarem a leitura a um momento de estar com a família, estão a associar a uma coisa boa, não é? Então a motivação é muito maior. E se calhar é aí que nós vamos perdendo, quando vamos achando que a criança já é autónoma, e a criança vai perdendo a motivação nisto, porque a criança é motivada para estar com pessoas. E se a leitura puder fazer parte disso, ligar à parte emocional, como eu disse no início, então é meio caminho andado para o sucesso. E sim, a consistência, para que se torne um hábito, não é? Eu costumo dizer que é quase como lavar os dentes. No princípio, os nossos pais tinham que nos dizer: vai lavar os dentes, vai lavar os dentes. Depois há uma altura que isto já está outono, não é? Já sabemos que a seguir à refeição vamos lavar os dentes. A leitura pode ser vista da mesma maneira. Ou gostamos tanto de conversar com pessoas. Então, há aquele momento do dia em que eu vou conversar com aquela pessoa do livro. Pode ser assim. Ok. Vocês têm mais perguntas aqui para a nossa convidada? Eu estava por acaso a pensar numa, a ouvir também a conversa, que é o seguinte: normalmente o ser humano, para gostar de alguma coisa, tem que saber o que é que eu posso usufruir com isto. Nós às vezes temos aquela veia um bocadinho mais egoísta, não é? Que é, então ok, tudo bem, ler. O que é que isto me traz de bom, não é? Se calhar é importante também falarmos quais os benefícios da leitura, para as pessoas pensarem, ok, é como a dieta. Não é só emagrecer, vais ser saudável, isto vai ser bom para ti, tens melhor qualidade de vida. E então, quais são os aspectos positivos da leitura, do livro? Acho que é importante também dizer. Olha, eu tinha aqui essa pergunta, que era assim, uma das coisas que eu tinha para as pessoas ficarem. Vamos imaginar como se fossem os post-its. Então, o primeiro post-it seria que livro é que eu já recomendei nos últimos tempos? Ou que livro é que eu quero recomendar a alguém quando acabar a sessão? Um post-it. Outro post-it pode ser fazer isso, que é cada pessoa para si própria refletir. O que é que eu ganho em ler? Ok? Então pode ser o segundo post-it. O que é que eu ganho em ler? E pode escrever a pessoa para si própria. Porquê é que eu não estou a dar essa resposta? Porque eu acredito que a motivação para a leitura, ou o que é que eu ganho em ler, não é igual para cada uma de nós que está aqui. Porque se eu for mais focada em tarefas, para mim pode ser mais o conhecimento. Se eu for mais focada em pessoas, a motivação para a leitura, ou o que eu ganho pode ser estar à noite com o meu filho aquele bocadinho. Estás a ver? Então não é a mesma coisa. Então, claro que há aquelas coisas que são adquirir mais léxico, não é? Fluência na leitura, melhor compreensão do que se está a ler, melhor compreensão do mundo, uma aprendizagem mais rápida, porque aquela pessoa que se calhar que escreveu aquele livro e eu vou ler,
gastou imenso tempo da vida dela a preparar aquele conteúdo, eu tenho acesso àquele conteúdo de uma forma rápida, não é? E que de outra forma eu levaria anos a aprender aquilo, se é que alguma vez investir tempo nesta aprendizagem. Estes ganhos são ganhos que nós conhecemos, não é? Mas eu gostava que cada pessoa respondesse para si própria. O que é que eu ganho em ler? E depois, outro post-it. E o que é que eu perco? O que é que eu tenho perdido em não me dedicar aos livros? Porque às vezes também há quem seja motivado por o que é que eu ganho, mas também o que é que eu perco, não é? Porque quando nós deixamos de ler, nós perdemos sempre alguma coisa. Como qualquer coisa na vida do qual nós abdicamos, não é? E depois, outra coisa, gostava que fechassem os olhos quando terminar. Agora agora convém estarmos a ver que nós somos todas giras. Mas quando terminasse, fechassem os olhos e que tivessem tempo para elas próprias e que se imaginassem a pensar o que é que eu vou ganhar e que transformassem esses ganhos numa imagem, para que essa imagem fique guardada na memória. E é como se, quando eu vou aceder ao livro, eu me lembrasse daquela imagem. Imaginem que para mim ler é o momento em que eu me aquieto. Vamos imaginar que eu aquieto do dia, que eu me tranquilizo. Se for uma pessoa cristã, que eu tenho aquele momento com Deus, de uma devocional, por exemplo, ou só que eu me quieto. E se eu imaginar que este momento é o momento da minha tranquilidade, se calhar imaginar uma praia, ou imaginar alguma coisa assim, ou um campo, depende do que é que a pessoa mais gosta, eu posso associar esta imagem à leitura. E aqui já tenho os ganhos, mas tenho a tal imagem guardada, porque tudo aquilo que nós fazemos, normalmente nós temos sempre associações de imagens, não é? Nós guardamos sempre alguma imagem. Vamos ficar com uma imagem aqui desta nossa noite. Eu vou ficar com a imagem dos vossos rostos. Então nós guardamos sempre uma imagem associada. Então, que imagem é que eu quero guardar da leitura na minha vida? Houve uma pessoa que sugeriu, para quem tem menos facilidade em ler, por exemplo, eu amo café, faz de conta. Então, eu posso ter um livro ao lado da máquina do café. E cada vez que eu vou tirar um café, eu tenho acesso ao livro e enquanto bebo o café estou a ler, pronto. Já tenho tempo, não é? Já ganhei tempo. Estou a associar a uma coisa que eu gosto, que é o livro ao café e já me motiva mais também para ler. Já é mais uma dica. Mas guardem a vossa própria imagem. O que é que eu quero guardar? Que imagem é que eu quero guardar do livro? Ou da leitura? Uhum. Eu estava-me a lembrar também que podíamos pensar, ou pelo menos desafiar aqui quem nos vai escutar e quem nos está a escutar, criarmos um ambiente, um espaço físico que nos dê algum prazer no momento em que estivermos a ler, ou seja em contexto familiar, ou seja em contexto da pessoa sozinha com ela mesma, não é? E também estava-me a lembrar aqui de dois aspectos em que, se nós lermos em voz alta, nós memorizamos muito mais, não é? Porque depois associamos também o som. E mesmo, não sei se vocês já fizeram isso, não é? Quando nós temos que decorar algum texto, alguma situação, se lermos em voz alta vai ser muito mais acelerado. E então, eu acho que era muito giro quando nós imaginemos que estamos a ler um livro, ok, queremos fixar aquela ideia, queremos ir àquele ambiente, não é? A essa imagem, sei lá. Então, por que não ler essa frase em voz alta, para isso ficar mais memorável para nós, não é? Para ser quase uma vivência nossa, apesar de não ser nossa, foi do autor, se calhar, não é? Ou o autor inventou, mas pronto, estava a lembrar aqui destes dois aspectos. Pegando no que estavas a dizer, André, em relação a termos um sítio especial para ler, é engraçado que aqui a lei, pronto, pelas quais nós seguimos, pelo Estado, obrigam as nurseries a ter praticamente um canto de leitura, ou seja, aquele canto da sala é mesmo só para leitura. Tem os livros, tem almofadas, tem like teddy bears e essas coisas, para que as crianças automaticamente façam a ligação que aquele sítio é o sítio de leitura. Então elas chegam lá, pegam no livro, começam independentemente, super independentes a ler, como se conseguissem ler, mas super ali no seu cantinho, é super engraçado de ver. Eu tenho uma amiga que ela na varanda criou assim um espaço muito giro com plantas e uma cadeira e então ela diz que é o momento dela da leitura e vai sempre para a varanda. Olha, agora lembrei-me de uma atividade que também fazíamos na escola antes deste tempo,
que era, era uma tarde que era livros de limonada. Então nós fazíamos limonadas, como é que se chamam? Jarros de limonada, e eles iam bebendo, e tínhamos tipo esplanada mesmo, a minha colega, a minha coordenadora, levava mesmo uma mesa de esplanada e tudo, e depois eles iam, tipo, estavam na esplanada a ler o livro e a beber limonada. Eu lembrei-me também, é uma atividade gira também, para quem pode fazer, ou lá está, quem está em casa e tem um espaço, ir beber uma limonada com o livro. Eu acho que hoje já demos aqui muitas dicas, não é? Já ficou aqui muito conteúdo para aqui as famílias poderem começar a pensar como é que vai ser este próximo verão. Hã? Olha, antes de terminar o meu tempo, não sei que horas é que termina, gostava só de dizer uma coisa importante que eu também considero e gostava mesmo que ficasse aqui, que é a questão do condicionamento. Outra das coisas que as pessoas partilharam comigo é que o condicionamento do livro às vezes faz perder este tal brilho ou esta paixão, porque às vezes nós queremos que os nossos filhos leiam o livro X, não é? E isso também pode causar alguma desmotivação à criança. Então, no início, enquanto nós queremos criar esta paixão, deixá-los também ser eles a escolher os livros, deixá-los, se calhar, lá está, quando pudermos voltar aos centros comerciais, irem às livrarias e folhearem, não é? Para ver o livro com que eles se identificam. Os meus alunos, eu não digo, tu leves o livro A ou B. Eles estão na caixa onde estão os livros e eles é que veem e mexem nos livros e levam os livros que eles querem. Não são condicionados por mim. O único condicionamento que têm é que são aqueles que estão naquela caixa, mas na livraria isso nem acontece. Portanto, eles podem, tanto que os pais disponibilizem para os levar e os deixar escolher, porque na escola ainda existe muito, temos que ler os meios, temos que ler isto, temos que ler aquilo, e às vezes esta paixão que nós queremos tanto que se mantenha, pode-se perder por este tal condicionamento. Então, aquilo que nós temos nas nossas mãos fazer, que lhes demos a eles a oportunidade de escolher que livro é que querem ler. Muito bom. E agora? Desculpa, André, mas se calhar resumimos aqui para quem só, no final, se tiverem que tomar atenção, as dicas para a leitura são, então intencionalidade, não é? Sabermos que não é um livro ao calhas, dar também, desenvolver autonomia na criança é bom, a partir do momento em que escolhe o seu próprio livro já está a começar a ser autónoma, não é? Criar emoção e aventura e mistério na leitura também é muito bom. E também cria um elo de vinculação entre as famílias. Pronto, só para estas dicas e informações. Olha, e já agora, e se houver o tal espaço em casa, que não tem que ser necessariamente lá está a esplanada com a limonada, mas se houver um espaço de um local onde as crianças tenham acesso a não só ao livro, mas também a revistas, a jornais, ou seja, que eles tenham contacto com a literatura, não é? Com a leitura. Não só na forma de livro, mas se nós podemos disponibilizar isso também para a criança perceber que a leitura é uma coisa versátil e dá para ser de diversas formas, não é? E que ela se descubra também. E também variedade, banda desenhada, prosa, poesia, o que quer que seja. Olha, o que eles quiserem ler. Muito bem. Elsa, queres comentar aqui alguma das situações abordadas? Não, acho que já de facto recebemos muitas dicas para incentivar a leitura e para perceber de facto os benefícios da leitura. Agora vou ter de ver a livro outra vez, que é para fazer as minhas anotações das dicas, mas gostei, por exemplo, de uma que tu referiste, de ler em voz alta, e quando nós lemos para alguém, ou alguém lê para nós em voz alta, de facto eu acho que isso cria um ambiente até mais do que... obviamente que há pessoas que preferem estar sós e ler em silêncio e aproveitar essa quietude, como a Susana também disse. Mas quem sabe ler em voz alta cria ali um ambiente interessante, não é? Parece que o livro é mais uma pessoa que está ali e está ali uma conversa a três, por exemplo. Acho que achei essa hipótese muito interessante. E por isso, normalmente, quando os pais estão com os filhos a ler, normalmente é assim, não é? Primeiro lemos para eles, depois quando eles já conseguem ler, leem para nós, mas normalmente é sempre em voz alta, não é em silêncio, não é? Há sempre essa parte. Então, quando metes a dramatização
com os sons, com as vozes diferentes e isso tudo, então pronto. E se pudermos associar então áreas de expressão, imaginem fazerem o desenho do livro, ou fazer o fantoche do livro, ou fazer, se formos criativos então ainda melhor. Olha, não tens aí um livro à mão que exemplificasses, por exemplo, essa expressividade para nós vermos como é que é a Susana, não é? E a expressar-se e dar assim umas dicas muito fixes. Eu tinha trazido um livro com vozes. Nós damos tempo se precisares de ir buscar. Ai, meu Deus. Ai. É um desafio agora, não é? Se calhar nós aproveitamos para dizer os nossos. Olha que os meus livros de não é? criança estão quase todos na sala de aula, porque eu levo tudo para lá. Não tem que ser de criança, então, sei lá, até podes ter aí uma revista, mas a ideia é pôr isso na prática, para nós vermos a Susana. Já que a minha voz não está muito boa, porque eu ando com a máscara o dia inteiro e a falar com crianças de primeiro ano o dia inteiro, a minha voz está uma lástima. Eu não tenho esta voz tão grossa, está bem? Então vá, vou ver se eu encontro aqui qualquer coisa. Ok. Diz, Patrícia. Estava a dizer que no início propusemos dizer um livro a cada uma de nós, não é? Dar dicas Sim. de livro. Pronto, se calhar também aproveitávamos para... É como se fossem os minutos da publicidade, enquanto certo. A Susana se está a preparar. Vocês têm alguns livros que queiram deixar aqui? Olha, o livro que eu quero partilhar, por acaso eu gosto muito deste. Sim. Por acaso eu gosto, mas eu tenho um que eu gosto ainda um bocadinho mais. Ok. Olha, então eu posso dar a minha sugestão? Olha, eu adoro este. Hábitos das crianças felizes. Os 7 hábitos. Conseguem ver? Sim. Eu posso tirar uma fotografia se quiserem e meter na publicação da nossa live de hoje. Obrigada. Está bem? Este é muito giro. E já agora, a leitura é um desses 7 hábitos ou não? Só para desvendar ali um bocadinho do livro que a Susana falou. A leitura é um... A proatividade. É a proatividade. A proatividade eu ajo para fazer acontecer. A leitura pode fazer parte da nossa proatividade, não é? Só está. Se eu quero começar a ler, se eu quero que a leitura faça parte da minha vida, então vou-me tornar proativa e vou ler. Pronto. E instalar o tal mini hábito. Uma página de cada vez. Um capítulo de cada vez. Está bem? Um bocadinho. Depois torna-se um hábito. E agora queria encontrar aqui um diálogo que era para ver se eu conseguia. Oh meu Deus, Andrea, tu estás-me aqui a pôr um desafio. Ok, só para tu treinares aí interiormente um bocadinho, nós damos-te aí um bocadinho de tempo. Eu vou já dizer o livro, que eu estou em pulgas para dizer o meu. Eu durante muito tempo, eu tinha na minha prateleira um livro que se chama A Cruz e o Punhal. Era um livro que o meu marido tinha já há alguns anos. Mas eu olhava para aquele título e eu assim, eu não vou conseguir ler isto, porque eu nunca tinha ouvido sobre aquele livro, o que é que aquele livro queria dizer ou qual era o assunto. Depois, numas férias, eu li o livro, por acaso li-o no iPad, porque eu ouvi dizer que aquele livro explica como é que começou o Desafio Jovem no mundo, não é? Nos Estados Unidos. E então eu fiquei fascinada por aquele livro, porque é um livro que tem uma história incrível, transformadora, e explica como é que uma instituição nasceu através de uma pessoa que Deus lhe deu uma visão, não é? E se vocês puderem ler este livro, é assim, eu acho que é delicioso, apesar do título ser assim um bocado brusco, não é? A cruz e o punhal, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, mas foi muito marcante para mim e recomendo. E agora queres-me pôr a fazer aqui figuras ao pé das pessoas, não é? Figuras boas. Na sala vale tudo, não é? Não estou na coisa. Então vamos lá. Olha, abri uma página ao calhas. Okay. Então diz assim. Olá, rapaz. Tu vives aqui? Perguntou o peixe com muitos bons modos.
que agarrou o rapaz ainda a tremer de medo. Ah, disse o peixe, este é um sítio muito bonito. O ribeiro é muito bonito, a água é muito limpa e há várias pedras onde se pode construir uma casa. Este lago é teu. Meu, disse o rapaz, é onde eu tomo banho no verão, é onde eu brinco, sempre que não está a chover. Mas diz-me uma coisa, peixe. O rapaz encheu-se de coragem. Como é que falas a língua das pessoas? Pronto, é um bocadinho assim. Quando tem animais é muito mais giro. Quando tem animais é muito mais giro, não é? Fazer os bichos é muito mais giro. Muito bem, muito bem. Olha, e outra coisa, se tivesse de pé era muito mais giro também, não é? Porque dava para fazer os gestos. Claro. Quanto mais espontâneo, não é? Quanto mais espontâneo e mais engraçado. Ok, mas Susana, muito boas dicas, estás a perceber, para trabalharmos a nossa expressividade. Isso, é mais ou menos encarnar a personagem que está lá a ser lida, não é? Se a personagem vai fazer parte da minha vida naquele momento, então eu encaro a personagem. Boa. Agora vamos ouvir aqui as nossas amigas, que a Jael saiu, não é? Sem dizer adeus, Jael. Saíste sem dizer adeus. Ela depois vai ver isto, não é? Mas a internet às vezes é assim um bocadinho má e atraiçoa-nos, não é? Mas obrigado, Jael, porque estiveste connosco e vais estar amanhã, se Deus quiser também. Então aqui as nossas amigas, Patrícia e Elsa, agora já tiveram muito tempo para pensar num livro para nos recomendar. Elsa, força. Eu ia dizer o mesmo. Não, eu gosto de ler muitos livros e confesso que nem todos eu leio do princípio ao fim. Alguns só leio alguns capítulos, algumas partes, mas não deixo de ir buscar livros quando preciso me informar alguma coisa. Eu gosto mesmo do suporte de papel, ainda que hoje encontramos tanta coisa na internet. Mas deixem mencionar aqui um livro que todos conhecemos e que fala também de valores importantes como a amizade, como cuidar dos outros e que é amado por miúdos e por graúdos, que é o Príncipezinho. Que não é muito grande e faz quase parte da Biblioteca Universal da Humanidade. E é interessante. Obviamente, nós já falámos da Bíblia hoje e toda a gente deveria ler a Bíblia pela sabedoria intemporal que tem. Mas pronto, deixo-vos este título, O Príncipezinho. Olha, já agora eu fui ali, eu saí outra vez, fui buscar mais um. Porque eu, como já fiz uma recomendação para crianças, agora faço para pais. Então, recomendo que vocês conhecem o Grit. Então, entre muitas aprendizagens, ajuda-nos a aprender. Eu primeiro posso meter a foto. Ajuda-nos a aprender a fórmula do sucesso. Está bem? E não vou dizer a fórmula do sucesso. E eu costumo ensinar a fórmula do sucesso aos meus alunos em sala. Para eles perceberem o que é que o sucesso é muito mais do que aquilo que se diz. Para já deve ser encontrado por cada um de nós, mas a fórmula do sucesso está aqui dentro. Então, descubram-na neste livro, que é muito, muito, muito bom. Quem é o autor? Ai, este nome eu nem sei dizer isto bem. Ângela Duca. Olá, não conseguimos ver todo. Eu depois meto para... Ela é autora de best-seller do New York Times. E diz, conheça os fatores fundamentais para chegar ao topo. Vale a pena. Foi-me oferecido por uma grande amiga minha. E o teu, Patrícia? Então? Eu tenho vários, mas os meus livros, basicamente o que eu gosto muito, eu tenho uma paixão por livros infantis. Por isso,
Eu adoro tudo o que seja cor, tudo o que seja expressão, porque como também sou educadora, tenho essa parte. E agora com uma filhota com 8 meses é espetacular. Então, de muitos que eu gosto, um que eu achei giro, chama-se O Dia em que os Lápis Desistiram. Não sei se vocês conhecem. Ok? Bem, pronto. Isto é giro porque uma criança chega num dia à escola e tem uma carta dos diversos lápis de cera, do azul, do verde, e basicamente de uma forma muito querida explica à criança como utilizar as cores de uma forma equilibrada e saber quais são as cores para contorno. E então isto tudo para dizer, em vez de estarmos a dizer à criança constantemente que deve usar aquilo, o outro, temos um recurso de um livro, de forma divertida, eles aprendem que não devem cansar o lápis vermelho, não é preciso o lápis vermelho estar em todo lado, ou qual é a função do lápis preto. Pronto, e então, dentro de muitos, eu gosto mesmo muito dos livros infantis, porque às vezes nós precisamos desta simplicidade para explicar os temas. E este é muito bom, eu gostei também. Olha, o tal que eu recomendei para criança também tem imensas imagens de cores, estás a ver? É muito giro, é muito giro. E olha, para a educadora de infância eu recomendo e que seja trabalhado como quase um projeto de turma, está bem? Que passem pelos 7 passos como um projeto de turma, porque vale mesmo a pena, eu recomendo. Bem, eu acho que já ficaram aqui com imensas dicas. Se os pais tiverem, e os adultos que estão a ver, tiverem a aplicar cada uma delas, já têm aqui trabalho para muito tempo. Exato. E também podem sempre procurar por nós, não é? No Facebook, que é a rede onde nós estamos, podem sempre procurar por nós e pedir dicas, ou se houver alguma coisa daquelas que nós dissemos e que querem mais algum esclarecimento, podem contactar-me que eu estou disponível, está bem? Posso ajudar aqui com os meus tópicos daquilo que eu estive a dizer. Obrigada, Susana. Obrigada E até porque... sugerir. E até sugerir livros. Foi a internet, Obrigada. ficou parada. Que já vi. Sim, sim, sim. Porque através da tua experiência, não é? De certeza que algumas pessoas hoje ficaram desafiadas a fazer algo mais, não é? A serem proativas. E quem sabe, a partir de hoje, vão fazer o mesmo que tu e vão se sentir inspiradas a ler. Quem sabe? Muito obrigada também pelas dicas, está bem? Olha, foi um prazer estar convosco. Não sei se já estamos a terminar ou não. Vocês é que são as organizadoras. Mas sintam-se à vontade. E foi um privilégio conhecer-vos. E agora a Andrea já conhecia e agora foi um privilégio conhecer-vos também. Espero que continuemos aqui a estreitar estes laços. Também quero ouvir mais do Quem Sou Eu da vossa parte, porque eu não ouvi muito do Quem Sou Eu da vossa parte. Tens que ver a live de ontem, que nós ontem fizemos assim uma breve apresentação. Ok, combinado. Eu ontem não consegui assistir porque eu tive formação e só acabou, já eram quase 10 da noite, e então não consegui mesmo. Ok. Mas agora já podemos aceder, o bem das redes sociais também é este, é que nós podemos aceder depois fora da hora, não é? Exato, e podemos trocar mensagens e quem sabe nascer aí mais alguma coisa, não sabemos, não é? Combinado. Ok, depois, Elsa, se quiseres, e Susana, se vocês quiserem, podem inclusive deixar junto desta publicação aquele trabalho que a Susana desenvolve do coaching, para quem quiser também depois participar quando tu fazes as formações, Susana. Eu já estive num dos dias. A internet está a falhar. Pronto, agora já está bom. Conseguiram perceber? Agora no final não ouvimos o resto. Através do trabalho live, né? Ok, através do trabalho da Susana, acredito que muitas pessoas vão ser ajudadas por esse projeto que tu tens do coaching, pela tua forma de expor os assuntos e de trabalhar
e é uma forma muito interativa com as pessoas, porque eu já assisti a uma sessão tua que fizeste num local e eu acho que tu és muito inspiradora e por isso muito obrigada. E por Obrigada, isso obrigada. deixar depois junto da publicação o teu contacto para quem quiser fazer essas sessões contigo. Obrigada. Sim, nós conhecemos presencialmente Irei, num workshop, sim. irei colocar então. Bom, vamos terminar, não é? Se calhar dizíamos só quem temos amanhã, o convidado amanhã, só para as pessoas continuarem aqui a seguir esta semana. Então amanhã vamos ter a Cláudia Mestre, como dissemos ontem, é técnica superior de educação, é bibliotecária. Pronto, qual é a ligação com os livros? A partir daí percebemos. Dia 23 temos Isabel Ludovico, que é psicóloga também. Pronto, não se esqueçam que o mestre das partilhas, a pessoa que mais partilhar os nossos lives e tudo relativo a este evento, vai ganhar prémios. Então nós vamos atribuir prémios aos 3 primeiros lugares, aos 3 melhores mestres das partilhas. Então, o primeiro é um livro nosso à escolha, dos 4 livros, vocês escolhem um e nós enviamos. O segundo prémio é uma máscara feita ali pela nossa talentosa Andrea. E o terceiro prémio são pulseiras neon. Pronto, a Andrea tem ela. Isso, exatamente. E o terceiro são pulseiras. Super-heróis, é qualquer coisa. Tudo a ver aqui com este evento. Por isso, é só. Continuem a seguir-nos e obrigada, Susana. É tão bom aprendermos juntos. É muito bom. Obrigada, uma boa noite para todas. Foi um privilégio. Obrigada. Boa noite a todos que também Boa noite. estiveram connosco, não é? Até amanhã. Obrigada. Obrigada. Até amanhã. Obrigada, boa noite a Obrigada, todos. até amanhã. Boa noite a todos. Tchau. Beijinho. Até amanhã.